diferentemente de um crime comum, é uma tragédia provocada por uma doença. Por isso eu vou conversar agora com o Dr. Jorge Jaber. Ele é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e também presidente da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas. Muito obrigada pelo senhor ter vindo aqui hoje para nos esclarecer, afinal de contas, essa doença atinge uma parcela pequena da população, né? Cerca de 1%, mas mesmo assim preocupa muito. As pessoas ficam se questionando se esses surtos psiquiátricos podem provocar mais mortes, né? Quem tem alguém na família ou então conhece alguém que tenha esse distúrbio, é um problema realmente que existe com frequência, uma pessoa apresentar um surto e matar alguém? Bom dia. Sim, quando nós falamos em 1%, no nosso país atinge cerca de 2,5 milhões de pessoas. Então, levando em consideração que é uma doença grave, incurável, que necessita de cuidados muito especiais, nós temos um número grande de pessoas que precisam ser atendidas. Realmente é possível que ocorra esse tipo de surto. Geralmente o paciente está acreditando numa realidade que não existe, que nós mesmos não observamos. Uma fantasia em que ele leva a crer que a pessoa às vezes não é nem da família dele, pensa que é outro. Além de uma fantasia, uma crença irremovível de que ele realmente está envolvido numa situação persecutória. Então, claramente, sempre se inicia com uma situação persecutória, muitas vezes com delírios religiosos. Bom, a gente, antes do senhor falar um pouco mais sobre esse problema, sobre essa doença, que como o senhor disse, é 1%, mas como nós somos um país muito grande, então significa que muitas pessoas têm. Pode ser um vizinho, às vezes você conhece, mas dá para perceber, a gente percebe logo essa situação ou é algo que vem no desenrolar da vida piorando gradativamente? Geralmente se inicia na adolescência, algumas vezes na infância, não é raro que comece na infância, até cerca de 30 anos. E a palavra esquizofrenia, ela deu origem também a esse termo esquisito. Então, a pessoa que é diferente, é mais calada, não se relaciona socialmente, às vezes é vista falando baixinho, como se estivesse falando consigo mesmo, mas ela está ouvindo vozes. Então, a característica principal dessas pessoas são alterações da percepção, ou seja, elas veem imagens, ouvem conversas que não existem, e delírios. Então, alucinações, acreditam que algo está acontecendo naquele momento que ninguém consegue ver, e delírios, criam histórias que são persecutórias, geralmente. De perseguição. Perseguição. Sim. Então, doutor, para complementar esse nosso raciocínio, vou trazer agora uma reportagem especial que foi feita pela Aline Grupilo. Ela foi conhecer um paciente com esquizofrenia que falou conosco. Vamos ver como é que é a vida, como é que é a rotina dessas pessoas. Pode rodar. Cláudio trabalha há 10 anos numa empresa de serviços gerais. Chega cedo e é considerado um funcionário dedicado. Ele teve a doença diagnosticada aos 22 anos, quando começou o tratamento. Hoje, aos 47, consegue levar uma vida normal. Cada dia é um dia que nasce, né? Então eu procuro realmente tratar as pessoas da melhor forma possível, como elas quisessem me tratar. A esquizofrenia aparece, na maioria dos casos, na adolescência, sem causa aparente. A doença não tem cura, mas com o uso de medicamento e acompanhamento psiquiátrico, é possível controlar os chamados surtos psicóticos. O esquizofrênico ele é dócil, como qualquer ser humano. Agora, ele precisa de tratamento e carinho, porque a melhor coisa é você ser ajudado. Você sendo ajudado, você leva esse peso muito mais fácil do que sozinho. Foi durante uma crise que o filho do cineasta Eduardo Coutinho matou o pai, esfaqueou a mãe, Maria das Dores, e tentou se matar no apartamento da família. Segundo a polícia, só um laudo médico pode apontar se Daniel estava mentalmente incapaz no momento dos crimes. Nós estamos acionando o nosso psicólogo, né, para que ele vá até o hospital. Tão logo ele seja liberado, nós vamos fazer a entrevista dele. No ano passado, a jovem Thalita Juliane Peixoto, de 26 anos, acabou assassinada pelo marido. A polícia investiga se Mário Henrique Rodrigues sofre de esquizofrenia. A angústia dos pacientes já foi tema na ficção. Querido, você está doente.
Você está doente, John. John! Uma mente brilhante conta a história real do premiado professor norte-americano John Nash. O matemático acreditava ser perseguido por militares inimigos. Tinha alucinações que ganharam força no mundo real. Em uma das cenas mais fortes, Nash afoga o próprio filho na banheira. O Charles tomou conta dele, tudo bem. Não tem ninguém aqui! Para Cláudio, sem o apoio da família, seria impossível conviver com a doença. Se realmente não houver uma preocupação com a pessoa é um só no mundo, né? É solitário, então a solidão não faz bem a ninguém. Corajoso também esse rapaz, o Cláudio, em nos dar essa entrevista. Muito obrigada, Cláudio, e também a família dele. Tenho certeza que é uma família que está sempre junto, até porque ele está muito bem, né? Vê-se que, pelo menos nesse instante em que ele está dando entrevista, ele fala como uma pessoa normal e imagino que tem uma rotina, quando tratada, pode ser uma vida completamente normal, não é isso? Inteiramente normal. Hoje, desde os anos 80, as medicações têm evoluído muito, inclusive em tratamentos oferecidos pelo governo. Os remédios mais modernos são oferecidos gratuitamente. Sobre o John Nash, eu tive a oportunidade de conviver com ele nos Estados Unidos e com o filho dele, este que é retratado aí, que também é esquizofrênico. O matemático que fez um filme brilhante, aliás, né? A história dele, Mente Brilhante. E como é que o senhor relata essa situação que o senhor falou, que tem remédio que é pago pelo governo e tudo, funciona? Porque a gente vê que nas pessoas de uma classe social mais baixa, às vezes as pessoas não têm acesso ao medicamento e nem a um tratamento psiquiátrico. Sim, esse é um grande problema, porque esses pacientes, ao contrário do que nós vimos agora com o Cláudio, eles frequentemente abandonam o uso do remédio, porque eles não têm a consciência que tem a doença. Então, quando eles abandonam o uso do remédio, eles ficam mais propensos a sofrerem o que nós chamamos um surto. E nessas circunstâncias, muitas vezes é necessário internação por tempo pequeno, para que a medicação volte a fazer efeito. Infelizmente, nós temos tido uma perda significativa de leitos médicos no Brasil, principalmente na área de psiquiatria. Porque também não é internar e deixar lá, internar por um tempo curto para que a pessoa se recupere, saia daquele surto e depois volte ao convívio. Muito obrigada, doutor Jorge. Importante esses esclarecimentos, porque muita gente... É uma doença cercada de mitos. As pessoas acham que quem é esquizofrênico vai sair por aí matando pessoas e não é assim, não é dessa maneira. Quando é controlado, quando tem remédio, quando tem tratamento e acompanhamento da família para ver se a pessoa está tomando remédio, pode ser uma vida normal. Muito obrigada.